como cê tá? Hoje tem gigante da colina. Tô na barreira, pode brotar. Traz a tua amiga vascaína, minha torcida. Aqui, vocês acham que vocês têm vaga em algum clube de ponta no Brasil hoje? Nenhum de vocês tem. Quando o Nova Iguaçu, vocês não ganharam não ganharam do Água Santa, porra, não ganharam do Sampaio Correia, não ganharam do Bangu. Caralho, mano, a gente se fudeu o ano inteiro de novo. Pô, na moral, o teu pegou e falou, pega e vai embora, mano. Não tá satisfeito? Vocês não vão ter visibilidade, todos vocês não vão ter visibilidade em nenhum clube igual vocês têm aqui. Porque no top 3 vocês não tem vaga. Não tem vaga, porra. E da mesma forma, como a gente levanta, a gente derruba, irmão. Caralho, é 20 mil. Se pagar pra ver, mano, a gente derruba mesmo. Se faz um estádio pra 100, é 100 mil. 60 mil, é 3 qualquer jogo no Maracanã, caralho, o Fluminense perde a linha com a gente, dá 10% da marra, porque sabe que a gente vai engolir os caras. Contra o rival, é meio a meio no Maracanã. Vocês acham que vocês vão ter visibilidade aonde se vocês não estiverem aqui? Caralho, não é possível, viu? Primeiro tempo contra o Fluminense, que se foda. Eu já peguei Romário, Roberto Dinamite, Edmundo, Juninho, pô, mano, todo respeito. Juninho Paulista, mano, na boa, mano. Vocês não ganharam porra nenhuma, vocês não têm direito a exigir nada da gente. Vocês não ganharam porra nenhuma. Vocês saíram do rebaixamento? Porra, meu irmão, isso é obrigação. Então, mano, não vem. Saudações Cruz Maltinas a todos vocês, meus amigos e minhas amigas, sejam todos muito bem-vindos. Você está conectado, ligado aqui no canal Vascaíno desde sempre. Eu sou amigo de vocês, Álvaro Silva, estamos aqui para falar de tudo relacionado ao nosso clube de regatas Vasco da Gama, tá, meus amigos? Logo de cara, já de antemão, um ótimo domingo para todos vocês, uma ótima tarde. Papai do céu abençoe esse domingão de vocês aí, você que está trabalhando, você que está em casa, né? Uma ótima semana para todos nós, né? Quem sabe a gente consegue essa vitória diante do Atlético Paranaense hoje, né? E é isso aí. Galera, eu vou pedir para você que ainda não se inscreveu, se inscreva aqui no nosso canal, dá essa focinha, é de graça, gente, é 0800. Pô, tem tanto canal de Vasco que fala tanta mentira pro torcedor do Vasco todo dia, que engana, e a galera se inscreve, a galera se engaja. A gente faz um trabalho aqui limpo, a gente trabalha com a verdade, deixa vocês bem informados todos os dias. Então, só um favorzinho que eu peço aí, se inscrevam, galera, dá essa força aqui para amigos de vocês, valeu? Outra força que eu vou pedir é o seguinte, para você que se identifica com o nosso trabalho, que gosta da nossa metodologia, quer continuar ajudando o nosso canal, é o seguinte, eu lancei um desafio para vocês. Se torne membro aqui do canal, tem planos a partir de R$2 por mês. Gente, hoje em dia R$2, R$2 você não compra aí nem o refrigerante, né? Até aquela coquinha, aquela pequenininha, dependendo do lugar, mais do que R$2, nem uma garrafa d'água, né? Então o que é R$2 por mês, né, galera? Dá menos aí de 7 centavos por dia, sei lá. Dá essa força pro amigo de vocês aí, vire membro. O plano mais baratinho é o Dinamite Eterno 10, R$1,99, 2 por mês. Aí tem o plano Cruz de Malta, R$3 por mês. Tem o plano Vascaíno desde sempre, R$8 por mês. Álvaro Silva, mas o que eu ganho se eu me tornar membro? Olha só. Primeiramente, você vai ter aí algumas prioridades quando a gente fizer live no chat ao vivo, tá bom? Você vai ter aí alguns conteúdos exclusivos somente para membros. Eu também vou estar fazendo lives somente para membros. E é o seguinte, quando a gente bater 100 inscritos, isso mesmo, 100 membros aqui no canal, estamos com 5 membros. Quando a gente bater 100 membros, vamos sortear mais 2 camisas originais do nosso Vascão. Lembrando que agora, uma semana atrás, nós sorteamos no último domingo 2 camisas do nosso Vascão. Já enviei para os ganhadores. Então você pode ser o próximo. Então, para concorrer, é só se tornar membro aqui do nosso canal a partir de R$2 por mês. Ajuda muito a manter o nosso canal de pé. Essa força que eu vou pedir para você aí, torcedor e torcedora do Vasco, que se identifica aqui com o meu trabalho. Valeu, galera? Dito isso, vamos começar a falar aqui do nosso Vasco, né? O nosso Vasco que vai entrar em campo logo mais daqui a pouco, lá na capital Coritiba, diante do Atlético Paranaense, partida válida pela 5ª rodada do Campeonato Brasileiro Betano da temporada de 2024. A partida será às 4 horas da tarde, com a transmissão da TV Globo para o estado e a cidade do Rio de Janeiro, em mais 20 estados, ou através do YouTube, na Cazé TV para membros, ou na Furacão TV, no pay-per-view lá no canal aí do YouTube também, né, do próprio Atlético Paranaense. As informações em relação a essa partida: Hugo Moura viajou, foi relacionado e pode ser titular. Álvaro Silva, mas ele não pertence ao Atlético Paranaense ainda? Pois é, pertence, galera. Mas para o Vasco efetuar a compra, o Vasco precisa relacionar o Hugo Moura por 5 jogos consecutivos, tá? Isso mesmo. Então ele está relacionado, inclusive ele está até cogitado para começar como titular. Nada impede que ele jogue, tá? Quem pode jogar também é Pablo Galdames no meio-campo
e o Rossi, tá, gente? Eles durante a semana aí, nos preparativos, inclusive de ontem, sábado, eles treinaram ali entre os titulares. Quem não joga, quem não viajou para essa partida, nosso francês Dimitri Payet e o goleiro Kehler, que sentiu desconforto no joelho, ambos os dois atletas não viajaram. O Vasco aí nunca venceu, um dado alarmante. O Vasco nunca venceu jogando nos domínios do Atlético Paranaense, lá no estádio Liga Arena, antiga Arena da Baixada, né? O Vasco nunca conseguiu uma vitória jogando lá. A gente pode fazer história na tarde de hoje. Vamos ficar de olho nessa situação. As possíveis, prováveis escalações das duas equipes para o jogo de logo mais seriam os seguintes times. Vamos começar pela equipe da casa, o Atlético Paranaense, que deve entrar em campo com o goleiro Bento, Godoy, Kaique Rocha, Gamarra e Esquivel, Eric, Fernandinho, Zapelli, e aí no ataque Canóbio, Pablo e Christian, ou Julimar ali, que pode entrar no lugar do Christian, né? O treinador do Furacão do Atlético Paranaense é o Cuca. O nosso clube de regatas Vasco da Gama deve vir a campo aí treinado pelo treinador Rafael Paiva, interino, né? Ele que estava na categoria de base e subiu, né? Colocaram ele aí nessa fogueira maluca que é o profissional do Vasco. O nosso Vasco deve entrar em campo com a seguinte equipe: o Léo Jardim, Paulo Henrique na lateral direita, Maicon e Léo na dupla de zaga e Piton na esquerda, Hugo Moura, Esforza ou Pablo Galdames, tá? E Matheus Carvalho, uma trinca de meio campistas, e aí formando aí outro trio também lá na parte do ataque na frente, com Rossi ou o menino Rayan, cria da base do Vasco, David e Pablo Verratti, o centroavante, tá? Aí eu pergunto para você, torcedor e torcedora, para você que adorava bater no Ramon Dias, que reclamava de tudo, e eu falava, não tem jogador, não tem jogador, não tem jogador. Não tô defendendo também aqui, não tô passando pano também não, tá? Só pra galera ficar ligada. Aí eu pergunto para vocês, esse time que o Rafael Paiva montou, tem alguma coisa de diferente dos times que o Ramon Dias vinha montando? Com exceção do Medel? A única exceção aqui é o Medel, galera. A única exceção aqui é o Medel. Porque até o Rayan está cogitado para começar como titular. E o Vasco, pelo que vocês perceberam aí, se entrar com essa escalação que foi pré-divulgada ontem, né? Se entrar com essa escalação é mais uma vez no 4-3-3. Aí eu pergunto para você, torcedor e torcedora, temos jogadores para jogar no 4-3-3? Uma defesa sólida, com os laterais ajudando muito na marcação, né? Um meio-campo ali com a marcação super encaixada, com velocidade e dinâmica na saída de bola, saída rápida, triangulação, passes, infiltração e um ataque veloz de qualidade para a gente jogar no 4-3-3? Sinceramente, na minha humilde opinião, tomara que eu esteja errado. Se o Vasco entrar no 4-3-3, tomara que o Vasco jogue como nunca, né? Na verdade, tomara que o Vasco ganhe, né? Porque não adianta também jogar como nunca e perder como sempre. Tomara que o Vasco ganhe essa partida. Agora, por outro lado, caso isso não aconteça, né? Já estamos vendo aí a limitação do elenco. É o que eu estava falando. Muita gente falava assim, o Ramon Dias é professor Pardal e fica inventando e não sei o que. Eu entendo, eu concordo. Ele teve pré-temporada, ele teve depois quase um mês também aí. Vamos botar aí, esse ano o Ramon Dias teve 70 dias para preparar o time e o time só passou vergonha. Eu entendo. Agora, o Paiva arrumou um time lá pra gente jogar lá em Fortaleza para não passar vergonha, só para não perder. E não perdemos porque tinha um camarada chamado Léo Jardim que fechou o gol e o Fortaleza fez de tudo para não ganhar. Os caras fizeram várias jogadas de tudo quanto é jeito, infiltração, triangulação, tabelando, entrando de dentro da área, fora da área, levantamento na área. E todo jeito só tiraram o U da torcida. Tiveram bola na trave, defesa do Léo Jardim, chute para fora. Então assim, o Vasco entrou em campo contra o Fortaleza para não perder. Para não perder. E mesmo assim não perdeu por sorte. E agora vamos jogar contra o Atlético Paranaense de peito aberto no 4-3-3? Não sei, vamos ficar de olho. Deixa a opinião de vocês nos comentários, meus amigos e minhas amigas. O que vocês acham dessa situação aí, dessa provável possível escalação do nosso Vasco? E deixa também no comentário o seu palpite, né? O que você acha? Quem vai ganhar essa partida? Agora vamos virar a chavinha, vamos falar um pouco de outro assunto, que é a situação envolvendo o treinador. Ontem ali, quase ali 2 horas da manhã, surgiu a notícia através da Net Vasco, segundo o jornalista Gilmar Ferreira, ele que trabalha no jornal Extra, né, jornal muito conhecido no futebol aqui do Rio de Janeiro, no futebol nacional. O Vasco estaria trabalhando com a hipótese, tá, gente, para contar com o treinador Pesolano já para o jogo contra o Flamengo. Segundo, então, Gilmar Ferreira, jornalista do jornal Extra, o Vasco estaria trabalhando
já pro Pesolano, está aqui no Rio, já está trabalhando à beira do gramado do Vasco da Gama contra o Urubu. Galera, semana que vem a gente pega o Vitória, depois já pega o Urubu. Será? Não sei, vamos aguardar. Muita informação desencontrada. Por um lado se fala que o Pesolano não deve vir, que ele deve ficar lá na Europa, a multa rescisória é muito alta, ele quer terminar a temporada com o Valladolid. Por outro lado, já estão falando que o Vasco quer contar com ele, que o Vasco, ele é o principal nome, é o homem forte, aí vamos dizer assim, que a diretoria da SAF do Vasco, aí o Lúcio Barbosa, a galera da alta cúpula da 777, estariam dispostos a trazer, enfim, não sei, vamos aguardar. Fato é, muita informação desencontrada. Aí outra informação também, que a galera da lacração agora tá falando assim, o Vasco, alô turma, o Vasco está só esperando o momento mais oportuno para anunciar o seu patrocínio master. É brincadeira, né, gente? É brincadeira. Eu estou evitando falar palavrão, estou tentando me regenerar, a me tornar uma nova pessoa, sabe? Aí eu tô tentando dar aquela seguradinha, mas tá difícil, galera, tá difícil, porque dá vontade de falar cada palavrão quando a gente vê esse cidadão que fala assim, alô turma, sabe? Esse camarada falou, não, o Vasco agora tá só esperando o momento mais oportuno para anunciar o patrocínio master. Ele e o Fábio Azevedo. O Flávio Azevedo é outro fanfarrão também. É brincadeira, né, gente? Esses caras são brincalhões, né? Aí, como se não bastasse, ficam passando pano na cabeça da 777, falando que o balanço tá sensacional, que os números são ótimos. É, realmente. O Flamengo arrecadando quase 1 bilhão e 400 milhões, né? Os números do Vasco são ótimos. É sensacional. Eu vou falar disso já já. Galera, agora é o seguinte, eu vou colocar para vocês o grito de casaca do nosso R10 Score Vasco da Gama, que entrou em quadra ontem no ginásio de São Januário, e a gente já volta. É isso aí, né? Já que vocês já acompanharam, já viram, nosso R10 Score Vasco da Gama entrou em quadra ontem aqui no Rio de Janeiro, no ginásio de São Januário, às 5h10 da tarde, para enfrentar a equipe do Bauru. Partida válida pelo primeiro jogo da série de 3 das quartas de finais dos playoffs do Novo Basquete Brasil. E deu Vascão, isso mesmo, o nosso Vascão estava perdendo a partida no final ali do intervalo, né? No caso, no intervalo da partida, o Vasco estava perdendo, a gente voltou do intervalo com uma outra mentalidade, outra filosofia de jogo e buscamos o empate. O que aconteceu? O jogo foi para prorrogação e deu o nosso Vascão. Isso mesmo, o R10 Score Vasco da Gama venceu na prorrogação a equipe do Bauru pelo placar de 84-78 na nossa colina histórica. Então, meus parabéns aos atletas do nosso basquetebol. Lembrando que as próximas 2 partidas serão realizadas no ginásio Panela de Pressão, que se encontra em São Paulo, a casa do Bauru, né? Partidas válidas pelas quartas de finais dos playoffs do Novo Basquete Brasil. Meus parabéns ao nosso R10 Score Vasco da Gama. Galera, agora mudando de assunto, antes da gente estar encerrando esse vídeo, nesse domingão, para deixar vocês curtirem com a família, assistir o jogo do Vascão, ficarem de boa, é o seguinte, eu vou colocar uma arte na tela, como vocês já podem acompanhar. Gente, eu quero mostrar para vocês aqui, tá? Um levantamento feito pelo veículo chamado Exame. Tá? Segundo o veículo chamado Exame, né, de levantamentos, esses números os quais vocês acompanham na tela teriam sido números arrecadados pelos 20 clubes aí do futebol brasileiro na temporada de 2023. Uma ressalva, o Cruzeiro não faz parte dessa lista, só para ficar o registro, tá, gente? Então vamos lá. Como vocês observam, encabeçando a lista, o nosso maior rival, né, arrecadou aí ano passado, segundo o veículo Exame, 1 bilhão 374 milhões de reais. Isso mesmo, vou repetir. 1 bilhão 374 milhões de reais. É muito dinheiro, gente. O Corinthians arrecadou 936 milhões e 700 mil reais. Quase 940 milhões. Só uma ressalva no Corinthians, né? Vocês observam
que o Corinthians arrecadou quase 1 bilhão ano passado. O Corinthians passa por sérios problemas financeiros. O Corinthians não consegue pagar a Neoquímica Arena, mesmo recebendo o Neymar White poderoso. O Corinthians tem ali todo jogo 40 mil torcedores jogando na Neoquímica Arena. O Corinthians não paga direito de imagem lá para os seus jogadores. Gente, eu não estou aqui para falar de Corinthians não, só para vocês entenderem como é que a coisa funciona no futebol brasileiro, tá? A situação lá, muito jogador lá botando o Corinthians no pau, saindo do Corinthians por conta de direito de imagem, de luvas que não são pagas, salário atrasado, né? O Corinthians esse ano que já gastou mais de 120 milhões no elenco e não tem nada demais naquele elenco, né? Então assim, se a gente acha que no Vasco tá ruim, no Vasco tá muito ruim, tá, gente? No Corinthians tudo leva a crer que a administração lá não tá fazendo um bom futebol não, hein, galera? Quase 1 bilhão e resultados pífios. Tem muita coisa errada no futebol brasileiro, gente, vamos ser bem sinceros. Na terceira colocação a gente vê o Palmeiras com 908 milhões e 900 mil arrecadados, ou seja, quase 30 milhões de reais a menos arrecadado pelo Palmeiras. E o Palmeiras nada de braçada com o Corinthians, contra o Corinthians, nada de braçada, todo ano ganhando praticamente tudo, brigando para ganhar. O Corinthians ganha o quê? Nada. Aí vamos lá. O São Paulo arrecadou 680 milhões e 800 mil reais. O Atlético Paranaense arrecadou 510 milhões. Observe que o Atlético Paranaense, com todo respeito à torcida do Atlético, aos jogadores, os profissionais, né, todo mundo que é envolvido com o clube, mas todos nós sabemos, não é um gigante do futebol brasileiro, é um grande clube sim, mas não é um dos gigantes, mas que vem ascendendo ano após ano, vem subindo aí nessa escadaria chamada futebol brasileiro e já está aí figurando o 5º clube do nosso futebol que mais arrecada todo ano disputando competição internacional. É um clube que vende jogadores, é um clube que sabe aí fazer sim um bom futebol. Meus parabéns ao presidente Mário Celso Petralha, porque ele consegue colocar o Atlético Paranaense na primeira página do futebol brasileiro com vamos colocar aí, com uma receita na casa de 500 milhões, coisa que o Corinthians, que tem praticamente o dobro, não consegue, né, gente? Só para ficar o registro. Outra coisa aí bem interessante, o 6º colocado é o Red Bull Bragantino, arrecadou 488 milhões de reais. Olha a vergonha pro Vasco. Os caras arrecadaram aí, segundo o balanço divulgado pelo Vasco, tá, gente? Que eu não concordo, tá? Com os números divulgados pelo Vasco, pra mim tem muita coisa errada ali, tá? O Bragantino arrecadou praticamente 100 milhões a mais que o Vasco. Todo respeito ao Bragantino, o campo deles não cabe quase ninguém, sabe? E quase todo jogo lá não é lotado. Camisa, não se vende tanta camisa assim. E como é que os caras arrecadam muito mais que o Vasco? É uma vergonha, viu, 777? É uma vergonha pra 777. Parabéns pro Bragantino, tá? Não é demérito, não. É demérito, sim, pra SAF do nosso Vasco. Pro Bragantino é mérito. O Fluminense é o 7º colocado, arrecadou 480 milhões. Observe que o Fluminense, mesmo ganhando Libertadores, ainda ficou abaixo do Bragantino em termos de arrecadação. O Grêmio arrecadou quase 470 milhões. Por que essa diferença toda do Grêmio para o Vasco? Porque o Grêmio tem uma arena que cabe mais de 40 mil torcedores todo jogo. Então eles conseguem arrecadar muito mais em receita do que o Vasco em questão de bilheteria. O Atlético Mineiro arrecadou 439 milhões. Olha o Santos, gente. 424 milhões o Santos arrecadou no ano que foi rebaixado, jogando numa Vila Belmiro que no máximo comporta 15, 16 mil torcedores, gente. Vocês observam como que tamanha a incompetência da SAF que gere o futebol do Vasco, pra gente ser bem exato, da 777, olha a incompetência, qualquer clube hoje, com todo respeito, consegue estar acima do Vasco em quase todos os quesitos. Aí o Internacional, com 423 milhões de reais arrecadados, foi o 11º, chegou aí às semifinais da Libertadores, foi bem pra caramba ano passado. O Botafogo arrecadou, foi o 12º, arrecadou 388 milhões, números pífios do Botafogo, tá, gente? Aí a gente vê o Vasco, 13º, com 363,5. Que aí esse levantamento do exame tá batendo lá com o levantamento que o Vasco, lá, com o balanço que o Vasco divulga, que eu não acredito, tá? Mas vamos lá, só fazer uma ressalva aqui. Engraçado, né? O Vasco arrecadou aí quase a mesma coisa que o Botafogo. O Botafogo terminou o campeonato no G4 e brigando nas últimas rodadas para ser campeão. O Vasco terminou o campeonato no ufa-ufa fora do Z4 e brigando até os últimos minutos do campeonato para não ser rebaixado. Vocês estão entendendo o que eu estou falando? O Vasco está muito mal administrado. Muito mal administrado. Muito mal. O 13º colocado é o Fortaleza. Ó.
258 milhões, ó. Pelo menos 100 milhões a menos que o Vasco e o Fortaleza arrecadou. E o Fortaleza dando um montão de chapéu no Vasco. O Vojvoda não quis vir para poder ficar lá. O Juninho Capixaba não quis vir pro Vasco. Agora há pouco aí o Breno Lopes não quis vir, foi jogar no Fortaleza. E a gente vê o Fortaleza aí jogando muito bem Sul-Americana, Campeonato Brasileiro. Deu um trabalho do caramba pra gente aí na quarta-feira na Copa do Brasil, com investimento muito mais modesto, bem abaixo. Então, tem muita coisa errada no futebol do Vasco, torcedor. E olha que eu nem acredito nesses números aqui do Vasco, não. 360 e poucos milhões, não, tá? Não acredito. Já fiz a conta pra vocês. Pra mim, o Vasco arrecadou ano passado na casa de quase 500 milha, tá? Minha opinião. Nos números que eu levantei, deu 500 e lá vai fumaça. Tá? Eu não confio nesses números aí. E mesmo se for verdade esses números, aí fica exposto a incompetência para gerir o futebol do Vasco. Aí vamos lá, o América Mineiro rebaixado, 187 milhões. Olha o Bahia, gente. Perdão. Olha o Bahia, 176 milhões arrecadados. Aí eu pergunto para vocês, vocês lembram como que terminou o Vasco no Campeonato Brasileiro ano passado e como terminou o Bahia? Um coladinho no outro. Os dois não caíram porque o Santos fez de tudo para cair. E o Bahia com investimento pela metade do que o Vasco investiu. O Bahia gastou exatamente, praticamente assim, a metade do que o Vasco gastou. E entregou o mesmo resultado esportivo. O mesmo resultado esportivo. Vocês entendem como que está tudo errado no Vasco? Aí o Cuiabá arrecadou 139 milhões, entregou muito mais do que o Vasco. Ó, vão observando. O Ceará, 132 milhões, já não foi bem. O Coritiba, 99 milhões, caiu. E o Goiás, 98 milhões, que também caiu. Então fica esses dados para você, torcedor e torcedora do Vasco, refletirem e analisarem. Os números, apesar de serem contraditórios, porque a mídia divulga uma coisa, o Vasco divulga outra coisa, e os jornalistas que cobrem o Vasco divulgam outra coisa. E quando a gente vai somar esses números, vira uma salada que ninguém entende nada. E ainda tem gente batendo palma para maluco sambar aí, falando que o balanço da SAF está muito transparente. Transparente, meus queridos. Transparente para mim é água de nascente. Isso para mim é transparente, da rimou. Transparente é água de nascente. Tá? Não tem nada de transparente no Vasco. E não é só na SAF não, tá? No associativo também. Porque se a SAF hoje do Vasco, desculpa do palavreado, é uma fossa, o associativo é outra fossa, tá? A diferença é que a SAF é uma fossa com fezes novas e o associativo é uma fossa com fezes antigas. Mas hoje o Vasco, para a gente evitar palavrão, na minha opinião, a gestão do Vasco, para mim, parece mais uma fossa. Porque a gente só vê lambança em cima de lambança, fezes em cima de fezes, se tratando da gestão do nosso clube. Todo dia agora eu estou abrindo vídeo para mostrar para o torcedor e torcedora do Vasco que estão nos enganando. Joshua Under pode ir preso até o dia 10 de maio agora, a qualquer momento. Está sendo processado nos Estados Unidos por fraude. Falou que tinha o dinheiro e não tem. Pegou quase 400 milhões de reais emprestados lá. E agora? Aí eu pergunto para você, torcedor e torcedora. E se a 777 falir? E se a casa cair? Alô, torcedor do Vasco. Outra coisa. Segundo dizem, o Anjo falou aí o conto da carochinha. Teria supostamente afirmado que uma das obrigações da 777 até 2025 era colocar o Vasco como quinto clube para cima em termos de arrecadação, de receita. Então vamos lá. Segundo aí o levantamento que eu acabei de mostrar para vocês do exame, então o Vasco tem até o ano que vem para subir a sua arrecadação de 364, segundo a SAF divulgou, que eu não concordo, vou reiterar, para igualar o Atlético Paranaense, que é o quinto no ranking, 510 milhões. E torcer para que ano que vem a receita do restante não suba, senão os 510 já fica ultrapassado, aí pode ser mais. Aí eu falo para vocês,
Se tiver isso no contrato da 777, quando chegar no ano que vem, aí eles vão divulgar um balanço de 700 milhões do Vasco. Só um exemplo. Para mostrar para o torcedor que colocou o Vasco top 5 de receita. Aí vão continuar contratando aí. Jogador que ninguém nunca ouviu falar. Jogador de 19, 20, 22 anos. Que não serve para ser titular em quase nenhum time. Para chegar no Vasco e ser titular e botar a faixa de capitão em camisa 10. Só um exemplo. Então esse é o Vasco que você, torcedor, que apoiou a 777, que dá ibope pro Mário Coelho, pro Fábio Azevedo, pro Flávio Dias, pro Eduardo Ferrari, pro Zé Colmeia, pra toda essa turma, essa patotinha, João Almirante. Para você que dá ibope para toda essa turma, esse é o Vasco que você merece. E para você, torcedor do Vasco, que está chateado com toda essa turma que eu falei, nós não merecemos esse Vasco que a gente está vendo. Agora, para quem fica aí apoiando essa lacração toda, bate no peito que a 777 vai fazer e acontecer, e todo dia vai lá dar like, e se inscrever, e virar membro, e dar superchat pro Alô Turma, pro Fábio Azevedo, para toda essa galerinha que eu falei, Mário Coelho, sabe o que vai acontecer? Tá arriscado a gente ver o Vasco acabar ou entrar na falência. Então fica essa reflexão, torcedor. Isso não é o Vasco que nós merecemos. Um Vasco que arrecada menos do que seus rivais em patrocínio. Um Vasco que não joga no Maracanã, que arrecada menos que seus rivais em termos de bilheteria. Um Vasco que é um dos clubes que mais vende camisa no Brasil, que menos ganha. Tem muita coisa errada aí. Um Vasco que gasta no futebol valores exorbitantes com jogadores que outros times não pagariam nem a metade. O Vasco que é eliminado de maneira precoce todo ano em Copa do Brasil, em Campeonato Carioca. O Vasco que briga ano após ano para não ser rebaixado e quando volta para a Série A briga novamente para não ser rebaixado e no outro ano a mesma coisa. Um Vasco que divide o torcedor, que a gente vê o torcedor saindo no braço nas arquibancadas de São Januário. Um Vasco que debocha e samba e cospe na cara do torcedor, que paga 300, 400, 500 reais numa camisa, que paga 100, 200, 300 reais em um ingresso, que paga mais de 1.300 reais por ano para ter direito a um plano de sócio torcedor, que lhe dá direito até a quarta onda para comprar ingresso. Se quiser ter um plano melhor, é 1.800, 2.000, 2.000 e pouco por ano para ter direito ao ingresso, para chegar no São Januário. Me desculpa, gente, é verdade. Todo trincado, todo rachado, todo empoeirado. Cheio de goteira, cheio de rachadura. Então esse é o Vasco que a gente merece? É esse o Vasco que a gente merece? Um Vasco que fica abaixo de Red Bull Bragantino em termos de arrecadação. Fica abaixo de Atlético Paranaense em termos de arrecadação. Um Vasco que briga, que fica abaixo da tabela no campeonato do Fortaleza, que arrecadou muito menos. Um Vasco que gastou o dobro do que o Bahia e ficou na mesma situação na tabela. É esse o Vasco que você quer, torcedor? Então vamos prestar bem atenção, torcedor. Antes de sair dando like, de sair se inscrevendo em qualquer canal de YouTube, TikTok, Kawaii, em qualquer Instagram, de sair seguindo qualquer Instagram, qualquer Twitter. Porque você pode estar sendo usado, o torcedor do Vasco da Gama, como massa de manobra dessa alta cúpula. E só uma coisa aqui, um dado alarmante. Josh Warner está sendo processado nos Estados Unidos por um empréstimo de 350 milhões de dólares. Algo na casa de 1 bilhão e 700 milhões. Vocês lembram que o Alô Turma, o Fábio Azevedo, o Mário Coelho, todos eles falavam Dieguinho. 700 milhões para o futebol, mais 700 milhões para as dívidas, mais 300 milhões para São Januário. Eles querem sim São Januário. Vocês lembram dessa frase, dessa galerinha? Fazem a conta. 700 com 700, 1.400. Com mais 300 para São Januário, 1.700. 1 bilhão e 700 milhões de reais. É justamente o valor de 350 milhões de dólares que o Josh Wander pegou emprestado nos Estados Unidos e deu calote. Não apresentou garantias para pagar e está sendo processado. Vocês entendem que quando sai uma notícia lá nos Estados Unidos, na Europa, em qualquer lugar da 777, eles sempre vinculam o Vasco da Gama? Por quê? Eles não vinculam, na maior parte das vezes, eles não vinculam o Melbourne City, o Sevilha, ou o próprio Everton. Eles vinculam o Vasco porque, em termos de história, de grandeza no futebol, o Vasco é o maior de todos eles.
E aí sempre se coloca a 777, dona do futebol do Vasco da Gama, do Brasil. Então até nisso é outro crime lesa Vasco. A imagem do Vasco está sendo queimada, está sendo afundada para a lama junto com o nome da 777. Fica essa reflexão para você, torcedor e torcedora. Boa sorte, bom jogo e um casaco no seu coração e tamo junto. Porque enquanto houver um coração infantil, o nosso Vasco da Gama será imortal. Vascaíno desde sempre, valeu e é nóis, Vasco!